Olá! Como você resolveu assistir essa videoaula, eu vou lhe dizer como será o nosso encontro. Será uma espécie de aula onde resolveremos as questões. E nossa primeira questão será sobre a mudança de estados físicos. Então vamos para a primeira questão. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Relacione as colunas com as informações a respeito do gráfico abaixo. Coluna 1. Faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. 2. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. 3. Temperatura de ebulição. 4. Temperatura de fusão. 5. Tempo que a fusão demora. 6. Tempo em que a substância permanece líquida. E a coluna 2 com os respectivos dados que nós deveremos relacionar com a coluna 1. No entanto, antes de começarmos a resolver essa questão, seria interessante fazermos uma revisão sobre o gráfico da mudança de estados físicos. Para entender o gráfico de mudança de estado físico, é necessário primeiro perceber o que é o estado físico. Quantos estados físicos você conhece? Acredito que você conheça 3 estados físicos. Mas são apenas 3 estados físicos que existem? Não. Depende do autor. Há autores que acreditam em até 38 estados físicos. No entanto, a maioria dos autores consideram 5. São eles: sólido, líquido, gasoso e mais 2 estados físicos que não são tão comuns ao nosso dia a dia. Um está acima do estado físico gasoso e um está abaixo do estado físico sólido. Quais são eles? O plasma, que você conhece em casa. E abaixo do estado físico sólido nós temos o zero absoluto, que é a substância onde ela não tem energia nenhuma, é a total falta de energia. Para isso, vamos observar agora aqui o nosso quadro. Observe no nosso quadro os 3 estados físicos que nós vamos levar em consideração: sólido, líquido e gasoso. Qual a diferença entre o estado físico sólido, o estado físico líquido e o estado físico gasoso? Bem, a diferença está na proximidade das moléculas. No estado físico sólido, as moléculas elas estão muito próximas, quase que esmagadas umas nas outras e com pouquíssima velocidade. Já no estado físico líquido, as moléculas elas já têm movimento, elas estão um pouco afastadas umas das outras, mas ainda se encostam, se encontram. E no estado físico gasoso, as moléculas estão tão longe umas das outras que elas não se encontram, elas nem se veem. Então, essa é a diferença entre os 3 estados. Mas como seria o nome da passagem de cada estado físico? Observe, nós temos o estado físico sólido, líquido e gasoso. A passagem do estado físico sólido para o estado físico líquido é chamado de fusão. Já a passagem do estado físico líquido para o estado físico gasoso, ela tem 3 nomes diferentes, o que significa 3 formas diferentes de passar de estado. A primeira forma seria a chamada de evaporação, que é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Existe uma passagem que é uma passagem com aquecimento. A gente chama o nome dessa passagem de ebulição. A gente aquece até chegar a uma determinada temperatura em que o líquido começa a ebulir, a formar bolhas. E aí ele passa para o estado gasoso. Mas por que ele forma bolhas? Presta atenção. Imaginem que eu coloque uma vasilha com água no fogo e ela comece a aquecer. Ela vai aquecer de forma igual em toda a vasilha? Não. A parte de baixo vai aquecer mais do que a parte de cima. Então, a parte de baixo vai passar para o estado gasoso primeiro do que a parte de cima. Isso forma bolhas, bolhas de gás. Por isso que ela entra em ebulição. E a terceira forma de passar para o estado gasoso é chamado de calefação, que é a passagem brusca. Quando você joga uma água em alguma superfície quente, o que é que acontece? Ela vai formar aquele... Isso é chamado de calefação. É muito utilizado nas saunas.
Nas saunas as pedras são aquecidas e a água é jogada nas pedras para que ela forme aquela nuvem de gás aquecido, onde é a própria sauna. Sim, continuando. Então nós temos a passagem agora do estado gasoso para o estado líquido. Voltando. Como seria o nome da passagem do estado gasoso para o estado líquido? O nome é liquefação ou condensação. Exemplo de condensação, quando você está tomando banho e o espelho do banheiro fica todo embaçado. O que está acontecendo? A superfície fria do espelho do banheiro, ela encontra o vapor de água aquecido do banho e quando ele encosta na superfície fria do banheiro, ele passa para o estado líquido, embaçando completamente o espelho do banheiro. O mesmo fenômeno ocorre dentro dos carros. Quando você desliga o ar-condicionado do carro e mantém as janelas do carro fechadas, dentro de pouco tempo você não enxerga mais nada dentro do carro. Por quê? Porque o vapor de água que sai da sua respiração encontra o vidro frio do carro e embaça o carro, ele condensa na superfície do espelho. Já o nome da passagem do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. E como é o nome da passagem direto do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo intermediário, sem passar pelo líquido? Existe esse tipo de passagem? Direto de sólido para gasoso, sem passar pelo líquido? Existe. E ela é chamada de sublimação. Exemplo de sublimação, o iodo. Quando você pega o iodo e coloca ele para aquecer, ele é uma pedra roxa. Ele se transforma imediatamente em gás, ele não passa para o estado líquido. Outro exemplo é a naftalina que vocês têm em casa. A naftalina é aquela pedrinha branquinha que é usada para matar barato, formiga. O que acontece com ela? Porque ela vai diminuindo de tamanho com o passar do tempo. O que você acha que acontece? Que as baratinhas vão comer a naftalina? Não. A naftalina, ela sublima. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. E é justamente esse gás que ela libera que é extremamente tóxico para esses animais, para esses insetos. Agora vamos ver o nosso gráfico. Lembra do nosso gráfico? Olha ele aí. O que é que tem o nosso gráfico da mudança de estados? Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginem que eu peguei vários cubos de gelo, coloquei em uma vasilhinha e comecei a aquecer esses cubos de gelo. O que é que vai acontecer com esses cubos de gelo? Eles vão derreter. Então, o tempo vai passar e a temperatura vai começar a subir. Vai chegar em um determinado momento em que a temperatura para de subir e ela fica constante. O tempo vai passar e a temperatura não vai alterar e o fogo está ali aquecendo o gelo. O que é que está acontecendo com o gelo? Ele está derretendo. Ele está passando para o estado líquido. E por que a temperatura não sobe nesse processo? Porque nesse momento, o gelo que está no estado sólido está absorvendo o calor para se transformar em líquido. Por isso a temperatura fica parada. Ele está roubando a energia, roubando o calor da chama para se transformar em líquido. A temperatura ela só vai voltar a subir quando não houver mais sólido, ou seja, não tiver mais gelo. Quando todo o gelo se transformar em líquido, aí a temperatura volta a subir. E aí acontece de novo. Chega em um determinado momento em que novamente a temperatura para de subir. No caso da água, seria 100 graus. Quando chega em 100 graus para a água, a temperatura para de subir. Por quê? Porque a água está roubando o calor para se transformar em gás. A temperatura só vai voltar a subir quando eu tiver apenas gás. E alguns fenômenos interessantes a gente pode ser observado com base nisso. Por exemplo, quando você vai ao cinema, por que coloca tanto gelo no seu refrigerante? Você pode dizer para o rapaz que vende refrigerante, não, eu não quero gelo, eu quero um refrigerante puro. Mas não faça isso. Por quê? Se você pegar seu refrigerante sem gelo, em 5 minutos, seu refrigerante vai estar intragável, vai estar quente. O líquido vai começar a esquentar simplesmente com a sua mão segurando o refrigerante. No entanto, se ele tiver com gelo, o fato de você estar segurando o refrigerante vai estar aquecendo o gelo.
O gelo vai estar roubando o calor do ambiente, do refrigerante, para se transformar em líquido, mantendo a temperatura do refrigerante em 0 grau. Significa que o refrigerante não vai aquecer. Outro exemplo que a gente pode utilizar desse fenômeno do gráfico é o cozimento do feijão. Quando eu cozinho um feijão em uma panela aberta, quanto tempo leva mais ou menos para cozinhar o feijão? Depende. Se você cozinhar o feijão, tendo amolecido o feijão no dia anterior, colocando ele em água, vai levar em torno de 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas, dependendo da quantidade de feijão que você estiver cozinhando. Mas se você cozinhar o feijão duro, ou seja, pegou o feijão, no momento grão como ele está, e for fazer o feijão, ele vai levar em torno de 6 a 8 horas para cozinhar. Já se você usar uma panela de pressão, quanto tempo leva para cozinhar um feijão? Se você amolecer o feijão, em torno de 15 a 20 minutos o feijão está pronto. Se você usar o feijão duro, em torno de 45 minutos o feijão vai ficar pronto na panela de pressão. Mas por que essa diferença tão grande em fazer o feijão? No tempo de cozimento do feijão, da panela de pressão para a panela aberta. É porque na panela aberta, ou seja, na panela a pressão ambiente, a pressão ao nível do mar, ou seja, ao nível em que você está, ela vai ferver, a água vai ferver o feijão a 100 graus. Que é o que a gente viu no gráfico. Se você usa uma panela de pressão, a pressão, ela impede que a água ferva a temperatura de 100 graus. Ela pressiona as moléculas de água, impedindo que elas ebulam, que elas fujam do líquido. Ele pressiona, mantendo as moléculas no estado líquido. E isso faz com que a temperatura suba mais. Então, dentro da panela de pressão, a água ela vai ferver em torno de 400 graus. Então, na panela aberta, eu estou fervendo a 100 graus. Enquanto que na panela de pressão vai ferver em torno de 400 graus. O que proporciona um cozimento muito mais rápido do feijão do que na panela aberta. Assim, a gente pode agora voltar para a nossa questão e resolver a nossa pergunta. Então, vamos voltar à nossa questão. Lembra do nosso gráfico da questão? Olha ele aí. Vou ler de novo a pergunta. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura apresentada no aquecimento de uma determinada substância. Então, eu tenho um gráfico onde, no eixo X, na parte de baixo, eu tenho o tempo. No eixo Y, na parte de cima, eu tenho a temperatura. Com a variação do tempo, eu vou aquecendo e a temperatura vai subindo naturalmente. E aí ele continua. Relacione as colunas com informações a respeito do gráfico em questão. Na coluna 1, eu tenho faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Olhando o gráfico, em que momento deste gráfico a temperatura permanece sólida? Olhem para o gráfico. Em que momento a temperatura permanece sólida? Se a gente observar no gráfico, ele começa a aquecer em 10 graus. E ele continua aquecendo até chegar em 10 minutos, onde a temperatura ela começa a permanecer constante. Então, aonde neste gráfico a temperatura está permanecendo, aonde o estado físico está permanecendo sólido? Então, no momento em que está subindo no gráfico, ele está sólido. No momento em que o gráfico permanece constante, ele começa a se transformar sólido em líquido. Então eu vou ter nesse momento sólido e líquido. Então, tem sólido. Então, em que faixa de temperatura ela permanece sólida? Entre 10 e 20 graus. Então, entre 10 e 20 graus eu tenho sólido. Então, a terceira coluna a gente marca 1. Continuando. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Em que faixa de temperatura no gráfico agora a substância permanece totalmente líquida?
Em que momento do gráfico eu só tenho líquido? Aonde começa a haver líquido no gráfico? Onde a gente sobe somente sólido, depois eu tenho sólido se transformando em líquido, e depois eu tenho apenas líquido e líquido se transformando em gás. Então, em que momento, em que faixa de temperatura começou a existir líquido? Em 20 graus. Em que momento, em que faixa de temperatura o líquido desaparece? Em 40 graus. Então, entre 20 e 40 graus eu tenho líquido. Então, na quinta coluna a gente marca 2. Entre 20 e 40 graus. Temperatura de ebulição. Ou seja, qual é a temperatura nesse gráfico? Em que a substância passa para o estado gasoso, ebulição, se transformar em gás. Nesse gráfico, em que momento ele está se transformando em gás? Se a gente observar, eu tenho sólido, sólido se transforma em líquido, líquido se transforma em gás. Então a temperatura é de 40 graus. Então, a última coluna marca 3. Temperatura de fusão. Em que momento do gráfico, em que temperatura o sólido se transforma em líquido? 20 graus. Eu tenho sólido, sólido se transforma em líquido, 20 graus. Então, coluna 2 marca 4. Tempo de fusão, tempo que a fusão demora. Quanto tempo leva quando ele começa a se transformar em líquido para ele terminar completamente de se transformar em líquido? Ele começa a se transformar em líquido em 10 minutos. E ele termina de se transformar em líquido completamente em 20 minutos, que é o momento em que que o gráfico se torna constante e depois ele volta a subir. Então, marca no gráfico a primeira coluna, 10 minutos. E o último, tempo em que a substância permanece líquida. Qual o tempo em que a substância permanece líquida? Ela começa a se transformar em líquido em que momento? Em 10 minutos. E ela termina de se transformar em líquido em que momento? Em que momento do gráfico eu tenho apenas líquido? 20 minutos. Em que momento do gráfico líquido começa a se transformar em gás? 40 minutos. Então, entre 20 e 40 minutos, eu tenho apenas líquido. Então, 20 minutos, a substância é somente líquida. Então, a quarta coluna a gente marca 6. Pronto. Espero que tenham gostado dessa questão.